Marquito em cima do altar, isso é porque ele tem um dízimo alto e é famoso. Calma que não é que eu tô falando isso não, viu? Nós vimos aí um vídeo do Marquito, né, uma personalidade aí lá do programa do Ratinho, visitando ou ali na igreja onde ele faz parte. E aí algumas pessoas nos comentários estavam criticando tanto o Marquito como também a igreja por ter colocado ele sobre o altar da igreja. Por quê? Porque para alguns ministérios, na maioria deles, né, na esmagadora deles dos ministérios de igrejas evangélicas, o altar, né, o púlpito da igreja ali, torna-se um lugar reservado para os pastores, para os obreiros, para aqueles que exercem algum tipo, né, de ordem eclesiástica dentro da igreja. Quando se trata de alguém, de um membro que não exerce nenhum tipo de função, ele senta na nave da igreja, né? Ele senta lá embaixo. Aí a pergunta que fizeram é: por que que o Marquito estava sentado sobre o altar se ele não é pastor, se ele não é obreiro, se ele não é bispo, se ele não é nenhum diácono também? Por quê? E a resposta que deram era porque ele era famoso e tinha um dízimo alto. Por isso que ele estava sentado sobre o altar da igreja. Eu aprendi, irmãos, que nós não devemos julgar segundo a aparência. Então, eu não vou julgar sem entender o contexto da história. Partindo então do pressuposto que ele está sentado no altar por ser famoso e por ter o dízimo alto, isso está erradíssimo, tá? Porque não se deve fazer acepção de pessoas. Por isso então, deveria colocar os membros dessa igreja também no altar. Não é porque ele é famoso, não é porque ele é conhecido, uma figura pública conhecida, que se deve colocar sobre o altar da igreja. Antigamente, o altar da igreja era reservado apenas para duas coisas: pregação da palavra e também ensinamento da mesma. Hoje em dia estão fazendo de qualquer maneira. Mas, e os irmãos? O que é que acham disso? Comenta aí, irmãos.